Glória a Deus, graça e paz, igreja. Quero estar convidando você para abrir sua Bíblia lá em Filipenses. Filipenses no capítulo 4. Filipenses tem sido aí um material e tanto para mim que eu tenho usado bastante desde o ano passado. Eu vou ler a partir do verso 11, tá? Filipenses é a carta da alegria de Paulo, apesar dele ter escrito ela quando ele estava na prisão. E tem uma frase que eu quero estar chamando a sua atenção aqui, com relação ao tema que a gente vai estar abordando hoje, que fala assim, ó: pior do que celebrar pelo que se tem, pior do que não celebrar pelo que se tem, é sofrer a perda de algo que você não valorizou. Então, para você que está marcando aí, pior do que não celebrar pelo que se tem, é sofrer a perda de algo que você não valorizou. Lamentavelmente, o ser humano ele tem uma péssima mania de só valorizar as coisas depois que já não tem mais, ou que pelo menos não tenha completude, né? E essa situação, ela se encaixa exatamente com um ditado popular, com uma frase que normalmente as pessoas usam, que é: eu era feliz e não sabia. As pessoas normalmente, quando elas dizem eu era feliz e não sabia, significa que em um dado momento da sua vida, quer dizer que as coisas não estavam em paz, não estava bem, não é que não tinha problema, só que elas estavam inconscientes de que aquilo ali era felicidade. Porque talvez na nossa cabecinha inocente, a gente fique esperando que a felicidade ela seja um momento onde não tem problema, onde não tem luta, não tem tribulação, onde está tudo mil maravilhas. E quando nós chegamos nessa situação onde a gente fala assim, eu era feliz e não sabia, normalmente é você lembrando de uma época onde as coisas não eram tão boas assim, talvez. Né? Talvez quem tem mais idade vai lembrar da infância e talvez de um tempo onde você passava necessidades que hoje você não tem mais, que hoje já foram supridas. Mas você fala, naquela época a gente estava todo mundo junto, tinha meus irmãos, tinha os meus pais, tinha meus parentes, tinha pessoas que não estão mais entre nós. E talvez naquele tempo você estava esperando por uma coisa, por uma felicidade que talvez nunca veio. E hoje, com uma maturidade maior, com um entendimento melhor, né, a respeito da vida, aí você se volta para o passado e fala, nossa, eu era feliz e não sabia. É um tempo que não volta mais, né? E lamentavelmente, essas situações são casos e casos e mais casos que eu poderia ficar contando aqui para vocês, que eu pego todos os dias nos meus atendimentos de pessoas que hoje estão tentando correr atrás do prejuízo por coisas que eles já não têm mais. Lá em Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 11, se tiver a King James aí a gente lê junto, tá? Filipenses, conforme eu falei para vocês, o capítulo 4, ele já começa falando a respeito de ansiedade, né, ali nos versos 6 e 7. Aí vai falar a respeito do que você deve pensar, né, no que é bom pensar, o que não é bom pensar. Em outras palavras, Paulo ele cria ali um manual baseado na sua própria experiência, entendendo que nós não devemos ser influenciados pelas circunstâncias externas. Então no verso 11 diz assim, ó: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Eu aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Seja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Talvez nesse momento, algumas pessoas que não têm muito conhecimento de Bíblia entenderam um contexto
de um verso que você vê estampado em tudo quanto é lugar, só que com uma conotação totalmente fora daquela que o autor usou aqui. Então você percebe que Paulo ele fala a respeito do mistério. Em algumas traduções está o segredo da felicidade. Eu aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. E no final das contas ele resolve, ele dá a resolução, né? Ele fala assim: eu entendi que eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é a respeito da circunstância, não é a respeito do problema, é a respeito daquele que tem me fortalecido. E tem até uma metáfora que eu estava lembrando enquanto eu estava montando essa mensagem, que fala a respeito de uns anjos na época dos primórdios da humanidade. E esses anjos eles gostavam de pregar peças. Isso não está na Bíblia, tá? Isso é uma metáfora. E esses anjos eles falaram assim: vamos pregar uma peça nos humanos. E aí eles falaram assim: mas o que nós vamos fazer? Aí eles falaram: vamos esconder uma coisa que seja muito importante para eles. E aí um falou assim: eu já sei, vamos esconder a felicidade. E aí um falou assim: só que a gente não pode colocar num lugar, num monte muito alto, porque um alpinista a qualquer momento pode encontrá-la. E aí o outro falou assim: mas também não pode ser nos mais profundos mares, porque a tecnologia deles vai crescer e eles vão desenvolver máquinas que eles vão conseguir se aprofundar até nas profundezas do mar. E alguém falou assim: eu sei exatamente onde nós devemos esconder. Num lugar tão próximo que eles não vão conseguir identificar. E eles falaram: aonde? Dentro deles. E aí alguém questionou: mas dentro deles é perto demais, vai ser muito fácil deles encontrar. E aí ele questionou: eles vão estar tão ocupados procurando nos montes mais altos e nos mares mais profundos, que o último lugar para o qual eles vão procurar é dentro deles mesmos. E quando nós falamos a respeito dessa metáfora que traz muitas verdades, ela acaba se encaixando inclusive com aquela passagem lá de 2 Reis, no capítulo 4, onde apresenta a história daquela viúva que ela chega para o profeta Eliseu e ela fala para ele: meu marido morreu e agora os credores vêm para levar os meus filhos como escravos. E aí o profeta pergunta o que para ela? O que você tem na sua casa? Sabe o que essa palavra ela fala para nós até os dias de hoje? Essa pergunta ela reverbera até hoje, vai continuar amanhã e depois e vai sempre continuar. Porque aquela mulher ela já tinha procurado tudo que ela tinha para procurar dentro da casa dela. O que o profeta faz é provocá-la para que ela olhe mais uma vez. Você está procurando no lugar errado. Você está procurando de uma forma externa, está procurando em lugares muito altos e muito profundos. Você só não está olhando onde você deveria olhar. E o entendimento que nós deveríamos ter é de que tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que o ser humano precisa para que ele seja feliz, ele sempre teve. Ele sempre teve. O homem ele já foi criado na sua plenitude. Se você parar para pensar, até o próprio Adão em si, nem de mulher ele precisava. Deus ele não fala assim: Adão ele está faltando um pedaço dele, né? Não, muito pelo contrário. Adão ele era pleno e Deus falou assim: não é bom que ele esteja só, mas não que ele faltasse uma metade, igual a mitologia grega diz, da metade da laranja, né? Só que por um outro lado tem algo que faz bastante sentido. O Dostoiévski ele fala assim que todo ser humano ele já nasce com um vazio do tamanho de Deus. Esse é o único espaço que precisa ser preenchido na vida do ser humano. E entendendo que nós somos plenos e que o lugar para onde nós devemos olhar é para dentro de nós, nós percebemos que a felicidade, ao contrário daquilo que muitas pessoas acreditam, ela não está no bolso de uma pessoa, ela não está nas mãos de outra, ela não está em um acontecimento, em uma ocorrência, em algo que você está esperando talvez acontecer, para que quando isso acontecer aí eu vou ser feliz.
A sua felicidade sempre esteve nas coisas mais fáceis. E para você se lembrar o quanto que isso é uma realidade, é só você se recordar do que as pessoas que estão ali num estado terminal, sabe, pessoas que já estão ali nos seus últimos dias de vida, que já viveram muitos anos, quais são as coisas que essas pessoas se arrependem? Elas se arrependem de não ter construído uma casa, elas se arrependem de não ter trabalhado mais e não ter ganhado mais dinheiro. Do que essas pessoas elas se arrependem? Elas se arrependem delas não terem gastado mais tempo com as pessoas que realmente valiam a pena. Elas se arrependem das alianças que foram quebradas, mas que elas não tiveram tempo de reatar. Em outras palavras, voltemos ao lugar onde a gente começou. Elas se arrependem das coisas que eram fáceis, das coisas que eram simples, mas que porque era fácil, porque era simples, porque estava aqui pertinho de mim, não tinha tanto valor. Eu achava que o que realmente valia a pena era buscar e alcançar alguma coisa que ninguém conseguiu. Era ir num lugar muito longe ou muito profundo. E eu costumo dizer que, lamentavelmente, o homem ele acorda para a realidade do que é a vida de verdade muito tarde. A gente vai entender o que realmente tem valor na nossa vida quando a gente já viveu mais da metade da nossa vida, né? Enquanto a gente é jovem, a gente vive a vida passando por cima de tudo e de todos, sem imaginar que o que realmente vale a pena é aquilo que você já tem, aquilo que você sempre teve. Eu gosto de falar quando está chegando na época de fim de ano e de festas e tal, porque as pessoas elas têm um costume de hipervalorizar aqueles que são de fora, enquanto quem deveria ser valorizado é aqueles que sempre tiveram com você ali dentro. Essas são as pessoas mais importantes da sua vida. Não são as pessoas que você vê uma vez por ano, são as pessoas que você vê todo dia. Essas são as pessoas que realmente vale a pena você lutar, que realmente vale a pena você gastar o seu tempo. E aí nessa busca pelo prazer, tem até aquela frase, né, que é muito conhecida, que fala assim: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois eles perdem o dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, eles não vivem nem o presente e nem o futuro. Eles vivem como se nunca fosse morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Essa é a maior realidade da vida do ser humano. As pessoas muitas das vezes elas confundem a felicidade com o prazer. Só que o prazer é simplesmente uma satisfação momentânea. É simplesmente você conseguir sanar uma necessidade, uma vontade. Isso não é felicidade. Às vezes as pessoas confundem a felicidade com o sucesso. O sucesso é eu pegar essa caneta aqui e ela escrever. Se ela escreveu, então isso é sucesso. Ela está fazendo aquilo pelo qual ela foi feita para fazer. Isso não é felicidade. E é claro que em alguns momentos onde eu estou vivendo sucesso, eu estou feliz. Mas isso não é a felicidade. E inclusive eu atendi uma senhora uma vez e ela falou para mim assim: hoje eu estou vivendo um dos momentos de maior apogeu da minha vida. Eu cheguei no cargo máximo que eu almejei chegar a minha vida inteira. E eu estou vivendo um momento de maior sucesso. Só que por um outro lado eu nunca vivi tanta tristeza. Porque eu não sabia que era tão amargo você ter sucesso e não ter com quem comemorar. Porque para que eu conseguisse chegar onde eu cheguei, eu precisei abrir mão da minha família, eu precisei perder o meu casamento, eu precisei perder minhas amizades. E não tem coisa mais triste do que você alcançar o sucesso e não ter com quem comemorar. E ela aprendeu isso de uma forma prática, experimentando o quanto que é amargo você dar mais valor para coisas do que para pessoas. Lá em Mateus 5, deixa eu ler aqui com você o Sermão do Monte. Mateus 5, eu vou ler a partir do verso 2, eu só vou ler alguns trechos, não vou ler inteiro não. Mateus 5. Ele vai falar aqui a respeito das bem-aventuranças. E algumas bíblias vai estar escrito feliz ao invés de bem-aventurados, né? Então o verso 2 fala assim:
E Jesus, abrindo a boca, os ensinava dizendo, no verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito. O verso 4, bem-aventurados os que choram. O 5, bem-aventurados os humildes. O 6, bem-aventurados os que têm fome. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. E bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa do Senhor Jesus. Você percebeu que por mais que comece com bem-aventurados, e a palavra bem-aventurada aqui no original é asher, e asher significa literalmente feliz. Então, se na sua Bíblia, ao invés de bem-aventurados estiver escrito feliz, a tradução é a mais apropriada para o português atual. E o que você percebe aqui é que ele fala que feliz são os pobres de espírito, são os que choram, são os humildes, os que têm fome. E aí você fala, isso não tem muito a ver com a felicidade que eu imaginei para a minha vida. Isso não tem muito a ver com a falta de problemas ou com a risada e tal, que eu imaginava que tem a ver com felicidade. Então o que nós acabamos entendendo aqui de uma forma muito clara, com os poucos versos que nós lemos até aqui? Que a felicidade que a Bíblia nos traz, ela não é a felicidade superficial que nós estamos acostumados. Não é a felicidade que as pessoas encontram numa bebedeira. Não é a felicidade que você encontra de você estar numa festa. A felicidade que Deus ele nos traz é uma felicidade que ela é perene. Ela não passa porque você está passando por um arroxo, por um aperto, por uma situação difícil. Isso não faz com que eu deixe de ser feliz. Por quê? Porque eu não sou determinado pelas circunstâncias. Eu não sou determinado pelo meio. O meio não determina se eu sou feliz ou se eu sou triste. É muito pelo contrário. Nós entendemos que as pessoas às vezes elas falam assim, Brito, se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, eu não teria passado por tantos problemas que eu enfrentei durante toda a minha vida. Mas se você não tivesse passado por todos os problemas que você enfrentou, você não teria esse entendimento que você tem hoje. Então, no final das contas, quando a palavra de Deus diz lá em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é todas as coisas. Inclusive as coisas que você fala que são ruins. Lá em Eclesiastes 3, o sábio ele vai fazer questão de nos informar que tem tempo para todas as coisas. E mais uma vez, todas as coisas é todas as coisas. Por mais que eu queira abortar o meu tempo de choro, por mais que eu queira que passe mais rápido os meus momentos de angústia, até para esses tempos eu tenho um período que eu preciso vivê-los. Isso faz parte da minha construção. Isso faz parte do meu desenvolvimento. Não tem para onde eu correr. A vida é isso. A vida ela não é feita de felicidades, de momentos. Se você parar para pensar, tem muito momento ruim e alguns momentos bons. E isso é a vida. E eu preciso aprender a viver em detrimento de qual situação que seja. E qual que é a estratégia que nós precisamos para que nós possamos viver essa felicidade genuína de acordo com aquilo que Paulo nos traz? É até interessante porque em Mateus 22:36, certa feita Jesus ele é perguntado: qual que é o maior de todos os mandamentos? E aí Jesus ele responde assim: amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E o segundo, ele completa a resposta: e ao seu próximo como a ti mesmo. Nisso consiste a lei e os profetas. Em outras palavras, se você quiser entender, saber e viver o evangelho, ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. É nisso. É só a respeito disso. E quando eu consigo ter essa percepção, esse entendimento do que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas é o maior exercício de desapego que um ser humano pode viver. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é tirar todas as coisas do lugar de Deus.
Você percebe que tem pessoas que, por mais que se autodenominem cristãos, é só você atingir o ídolo dela que acabou o cristianismo dele. Sabe aquela pessoa que você fala assim, ó, aquele fulano ali é Deus no céu e a mãe dele na terra. Aí deixa cair uma enfermidade sobre a mãe dele, para ver se esse crente, ele não deixa de ser crente no mesmo instante. Mas que Deus é esse que deixa a minha mãe ficar enferma e agora está acontecendo isso? Ou então é o trabalho, é o dinheiro, né? E aí eu quebrei. Mas como que eu sou dizimista, eu sou fiel e não sei o quê, e Deus deixou a minha firma quebrar? Acabou. Na hora que você atinge o ídolo dessa pessoa, lembra do que o diabo falava para Deus? Sobre Jó? Jó, ele tem uma vida abundante, é muito fácil adorar a Deus dessa forma. Deixa eu tirar tudo aquilo que ele tem, que você vai ver se ele não blasfema contra o Senhor. A pessoa que ela vive uma felicidade baseada no quê? Em tudo aquilo que eu posso, naquele que me fortalece, e não naquilo que eu tenho. Você pode tirar tudo que ela tem, que ela vai continuar adorando a Deus da mesma forma. Sabe por quê? Porque ela não adora a Deus por causa daquilo que ela tem. Ela tem o que ela tem porque ela adora a Deus. É o contrário. Então você pode tirar, você pode fazer o que você quiser. Você lembra do que os três amigos eles falavam ali diante da fornalha? Ó rei, se o senhor quiser lançar a gente na fornalha, pode lançar. E se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. E se não quiser, nós morreremos. Isso se chama cristianismo. Eu amo a Deus sobre todas as coisas e não tem nada que ocupe o lugar de Deus na minha vida. Automaticamente, quando eu assumo esse lugar, então nós percebemos que o meu relacionamento na vertical, ele me proporciona eu receber algo da parte de Deus. E da mesma forma que eu recebo, eu transbordo. Então você percebe o fluxo contínuo que é da vida de uma pessoa que está na presença de Deus, porque ela recebe da parte de Deus e ela transborda na vida do seu próximo. Aquilo que eu recebo de Deus, eu transbordo na vida do meu próximo. Então isso é uma relação de equilíbrio, uma relação de harmonia. Eu recebo e eu deixo fluir. Eu recebo e eu deixo fluir. Agora, o que normalmente acontece no cristianismo capitalista que as pessoas normalmente vivem? As pessoas confundem riqueza com prosperidade. Para você ser rico, aí você tem que fazer o quê? Você tem que segurar. Você não pode ficar doando. Você não pode ficar deixando fluir. Agora, para você prosperar, aí você tem que deixar fluir. Você percebe que a natureza é próspera. Você não vê uma árvore que ela segura os seus frutos e ela fala assim, não, os frutos é meu e ninguém vai pegar. E eu vou ficar segurando os frutos. Na hora que ficou maduro, ela joga pro chão. Você não vê um rio que ele fica falando assim, não, eu não vou desaguar no mar porque eu quero me tornar o rio mais largo de todos. Ele entende que ao tempo em que ele deságua, a nascente manda mais água. E ele fica sempre nesse fluxo contínuo. Agora, qual que é o problema? Por que muitas das vezes na vida do crente as coisas não estão acontecendo? Porque Jesus ele é incisivo, Jesus não, João, né? Lá no Evangelho de João, melhor, em 1 João no capítulo 4, ele vai falar assim, como que você ama a Deus a quem você não vê, se você não ama nem ao seu irmão a quem você vê? Em outras palavras, ele está deixando bem claro que se você fala, não, eu amo a Deus, mas você não ama o seu irmão, então você não ama a Deus. O fluxo está interrompido. Em outras palavras, você está pisando na mangueira e reclamando com Deus porque não está saindo água. O que eu estou orando, Deus? E o céu está de bronze, o chão está de ferro, eu sou dizimista e não sei o que, e as coisas não acontecem na minha vida e você não sabe que você mesmo é que está pisando na mangueira? Você mesmo é que está interrompendo o fluxo. E aí você repreende o diabo e tal, e sai diabo e não sei o que, e o diabo fala, eu não tenho nada a ver com isso. Você fica tropeçando nas suas próprias pernas. Não precisa nem de diabo, é só você viver em contraprincípios que as coisas elas começam a acontecer.
Lá em Mateus 25, no verso 40, ele fala assim: tudo aquilo que você fizer a algum desses meus pequeninos, então você fizeste a mim. Você quer amar a Deus? Então ama aquilo que Deus ama. É muito fácil eu falar que eu amo a Deus, né? Eu falar de um relacionamento abstrato, de uma coisa, eu vou na igreja todo domingo. Eu quero ver se você ama aquilo que Deus ama. Se você quer amar a Deus, então ame aquilo que Deus ama. Tudo aquilo que você fez a um desses meus pequeninos, aí você fez para mim. É assim que você demonstra. Não é através de um relacionamento abstrato, cheio de simbologia e que no final das contas não muda nada. Se a gente continuar aqui no mesmo Mateus 5, que fala a respeito das bem-aventuranças, e no verso 13, ele vai falar que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Sabe o que ele está falando aqui? Você foi feito para conduzir e não para ser conduzido. Você foi feito para ser a influência e não para ser influenciado. E aí a gente pode usar as palavras do próprio Paulo lá em Romanos, em Romanos mesmo, né? 12, onde ele fala assim, não vos conformeis com o mundo. Não é para você se parecer. Se parecer, todo mundo já se parece. Eu estou aqui para fazer a diferença. Eu estou aqui para ser diferente mesmo. O sal, ele não precisa aparecer, mas aonde ele está, ele faz a diferença. Eu preciso ser a luz, por quê? Porque aonde a luz chega, fica patente aos olhos de quem quiser ver aquilo que precisa ser resolvido. Você se lembra que na parábola da dracma perdida, quando aquela mulher ela acende a luz, aí ela descobre que não era só a dracma que estava perdida, a sua casa estava suja, precisava de uma faxina urgente, mas ela só consegue ter essa consciência quando a luz chega. E nós fomos chamados para ser a luz, nós somos chamados para ser o sal. Em outras palavras, mais uma vez voltando, eu não estou aqui para estar feliz se as coisas estão boas ou se as coisas estão ruins, eu estou mal. Eu não sou determinado pela circunstância. Eu faço a diferença independente do que esteja acontecendo. Em outras palavras, eu não vou condizer com o ambiente, eu vou transformar o ambiente. Nós não podemos ser mudados pelas circunstâncias. E só para a gente finalizar aqui, em Salmo 119:30, o salmista ele fala assim, eu escolhi o caminho da felicidade. Nós começamos dizendo que Paulo, ele fala, eu aprendi o segredo da felicidade. E o salmista, ele fala assim, eu escolhi. A felicidade é uma escolha na sua vida. Assim como lá em Deuteronômio, Deus ele fala assim, eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ainda ele te dá uma dica, escolhe a vida. É isso que Deus tem para nós. Eu preciso fazer as minhas próprias escolhas. E não é eu falar aqui da boca para fora, é claro que eu quero ser feliz. Quem não quer? Mas o que os seus comportamentos estão falando? Porque muitas das vezes, o que eu falo não condiz com aquilo que eu faço. E é esse que é o problema. No dia em que eu aprender a viver de uma forma condizente com a palavra de Deus, e não com aquilo que eu penso, que eu sinto ou que eu faço, mas com aquilo que Deus ele fala, aí pronto, acabou. Agora nós estamos alinhados em pensamento. Mas a minha vida é toda bagunçada, a minha cabeça é toda bagunçada, eu vim de um lugar todo bagunçado. A partir de hoje eu vivo pela mente de Cristo. Eu não vivo mais pelo que eu acho ou deixo de achar, eu vivo pelo que ele fala. Nós cantamos aqui, o seu nome é Jeová Jiré, e ele vai prover de novo. Eu só preciso disso. Se ele falou, eu confio, pronto, acabou. Eu não preciso de circunstâncias que sejam favoráveis. Amém?